Olá, galera, mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade ao nosso conteúdo, né, que ainda é sobre equações de segundo grau. Então, até agora, nós já vimos algumas maneiras de resolução, né? No primeiro momento, nós vimos apenas resoluções de equações de segundo grau que eram incompletas, que eram aquelas onde ou B ou C ou ambos eram iguais a zero, então cada um tinha um método diferente. E vimos também a resolução de equações de segundo grau completas, que é aquela onde tanto A, quanto B, quanto C são diferentes de zero. Então, nós aplicávamos o cálculo do delta e utilizávamos esse delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac, para resolver uma outra equação que é Bhaskara, propriamente dita, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. E essa resolução, utilizando Bhaskara, ela serve também para resolver equações, né, incompletas. Aí nós vimos também o estudo das raízes. Vimos lá que dependendo do sinal, né, do valor do delta, nós tínhamos nem ou duas raízes diferentes, quando o delta é maior do que zero, ou seja, delta positivo, ou nós tínhamos uma única raiz, né, ou a gente considerava que eram duas raízes iguais, isso quando o delta é exatamente igual a zero, ou nós tínhamos um caso onde não existiam raízes reais. Isso acontecia quando o delta era negativo, ou seja, o delta era menor do que zero. Na aula de hoje, nós vamos continuar, né, a equação de segundo grau, mas vamos tentar agora visualizar uma outra maneira de se tentar chegar a uma resposta, que é também chamado de método da soma ou produto. Tá? Eu vou tentar simplificar um pouco a apostila, né? Como sempre, tem algumas coisinhas aí que pode atrapalhar um pouco o entendimento. Eu vou tentar mastigar um pouquinho isso para vocês e dar de uma maneira mais fácil essa resolução. Então, pegue a apostila de vocês na página 95, onde nós temos lá a relação entre coeficientes e as raízes. Então, a partir do estudo dos coeficientes, lá que é o valor do A, do B e do C, nós tentaremos chegar a uma solução. E depois, claro, né, a princípio, nós iremos inicialmente comparar os valores que nós obtemos com a resolução comum, seja ela pelo método das incompletas, quando for incompleta, ou pelo método do delta e Bhaskara, quando a equação for completa. Então, nós vamos usar ela como método de comparação. Então, pegue a apostila lá, abram na página 95 e bora lá. Então, o que nós temos? Ó, a relação entre coeficientes e as raízes. É possível estabelecer uma relação entre os coeficientes de uma equação de segundo grau e suas raízes, o que é extremamente importante, pois nos ajuda a resolver as equações mais rapidamente. Então, esse método que nós vamos ver agora, a princípio ele pode ser mais confuso ou até mais demorado. Em alguns casos, ele realmente, né, pode ser mais demorado. Mas em outros casos, nós rapidamente, aí, menos de 10 segundos, 20 segundos que seja, nós já conseguimos estabelecer quais seriam as duas raízes reais de uma equação. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Primeiro, cálculo da soma das raízes. Vamos então imaginar um caso onde o delta ele é positivo. No caso onde o delta é positivo, nós temos duas raízes reais que são diferentes. Então, o que seria somar as raízes? Seria pegar uma raiz que eu obtive, vamos supor que as duas raízes fossem 2 e 3. Então, é simplesmente pegar a raiz que é igual a 2, mais a raiz que é igual a 3, nós teríamos uma raiz que é igual a soma das raízes iguais a 5. Simplesmente isso. Tá? Então, olha só qual é a ideia. Nós sabemos que quando fazemos delta e Bhaskara, nós temos que uma das raízes, nós consideramos o sinal aqui do delta, né, positivo, e a outra raiz nós consideramos o delta com sinal negativo. Tá aí tudo bem. O que nós fazemos aqui então? Nós vamos substituindo, né, eu não vou trabalhar certinho aqui a formulação, mas substituindo tudo isso pelos seus valores, analisando os sinais de delta e Bhaskara, quando eu somo a raiz onde eu uso o sinal de delta positivo com a raiz onde eu uso o sinal de delta negativo, no final das contas, nós temos exatamente isso daqui, ó, que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Então, eu somar uma das raízes com a outra vai ser igual ao b, com o sinal trocado, dividido pelo a.
Então, no caso onde o A é igual a 1, que é o mais prático para usar aqui, quando o A é igual a 1, a soma das duas raízes é simplesmente igual ao B com o sinal trocado. Analisando e fazendo a mesma lógica para o produto, ou seja, eu multiplicar as duas raízes que eu encontrei, né, sendo uma delas com sinal positivo, a outra dela com sinal, a outra delas com sinal negativo, aqui tem um errinho, tá? Aqui, ó, troquem, é um sinal de menos. Então, eu vou multiplicar aquela raiz onde eu usei o delta positivo pela raiz onde eu usei a raiz de delta negativa. E resumindo isso, a minha resposta, né, no final aqui das simplificações, né, e dos algebrismos utilizados, eu terei que o produto é igual ao C dividido pelo A. Então, se você multiplicar uma raiz pela outra, você vai obter o coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Mais uma vez, quando o A ele é igual a 1, eu posso cortar. Então, ou seja, o produto, a multiplicação das duas raízes é simplesmente igual ao próprio coeficiente C. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Contando ainda na página 95. Calcular a soma e o produto das raízes da equação 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Então, primeiro a gente coleta os coeficientes. A é igual a 3, B é igual a menos 7 e o C é igual a 2. Até aqui nada de novidade, tudo, né, dentro dos conformes que nós já estávamos fazendo. Soma, lembrando que a soma é igual a x, né, uma raiz mais a outra. Eu vou somar as raízes. E acabamos de ver que a soma é igual a menos b sobre a. Então, eu pego b com o sinal trocado, que fica 7, dividido por a, que é 3. Então, somar as duas raízes, que eu não sei ainda quais são. A ideia aqui é que eu não sei quanto que vale essas raízes. Só sei que se eu somar uma com a outra, tem que dar 4 terços. E o produto das raízes, eu pegar um produto e multiplicar pelo outro, desculpa, pegar uma raiz e multiplicar pela outra raiz, vai dar C sobre A. O C vale 2 e o A vale 3. Então, a multiplicação dos dois resultados, né, das duas raízes, é exatamente igual a 2 terços. Então, a ideia aqui é, na prática, buscar dois valores que somados dão 7 terços e multiplicados dão 2 terços. Quando nós estamos falando com números decimais ou fracionários, não é tão fácil assim não é tão simples de visualizar e chegar ao resultado, tá? Mas em geral, nós temos uma facilidade maior porque os números são números inteiros. Mas vamos lá, vou pegar aqui a próxima página, página 96, e vamos tentar chegar aos valores, tá bom? Então, seja a equação aqui, ó, 2y ao quadrado mais 10y mais p igual a zero. Para que o produto das raízes seja igual a 6, ou seja, eu vou pegar a primeira raiz e vou multiplicar pela outra raiz, né? Eu vou pegar o produto das duas, e eu sei que esse produto, pela nossa análise que nós acabamos de fazer, ele vale c sobre a. Então, vamos lá, ó. O produto das duas raízes, né, que eu não sei quanto que vale, mas eu vou multiplicar, e ele vai ter que ser igual, então, produto, ao valor do C. O C é o termo independente, que é o Pzinho aqui no caso, dividido por A, que é o 2. Só que o produto ele já nos disse quanto é que vale. O produto tem que valer 6. Se o produto tem que valer 6, eu vou tirar esse play daqui, e ele nos disse que vale 6. Multiplica aqui, né? Está dividindo, passa multiplicando. Então eu sei que o Pzinho, que é esse cara aqui, ó, que era o valor do coeficiente C, ele é exatamente igual a 12. Logo, a equação era essa daqui. No lugar do P, eu adicionei o 12. A questão 1 é uma questão aqui que eu vou resolver as duas de cima, até porque eu já até estou mostrando a resposta aqui. E as restantes, as de baixo aqui, a C, a B e a D, aliás, ficarão para vocês resolverem sozinhos, né, para tentar praticar o que você vai acabar de visualizar, tá? Então, primeira coisa, ó, nas equações a seguir, determine a soma e o produto das raízes sem resolver. Ou seja, eu sei que se você fizer por Bhaskara, você vai ter as duas raízes.
Aí você poderia só somar ou só multiplicar para chegar na resposta. Mas a ideia aqui é não resolver as equações por enquanto. É apenas informar qual seria a soma e qual seria o produto das duas raízes que nós encontraríamos se fizesse o Bhaskara completo. Então vamos lá. Sabemos que a soma é menos b sobre a. Então a soma, vou botar um risquinho aqui para indicar que esse é um S, não um 5, menos b. O b é 13. Como esse tem esse negativo, então é o b com o sinal trocado. Ficaria mais 13. E o a vale 1, ou seja, vai ficar dividido por a. Então a soma das duas raízes é simplesmente 13. Tá? E o produto? O produto é igual a c sobre a. Então o produto vai ser igual a c, que é o termo independente que vale 40, dividido por a, que vale 1, ou seja, o produto vale 40. Aí na sequência, eu poderia tentar, sem fazer o delta e Bhaskara, pensar o seguinte: quais são dois valores e quando eu somo um com o outro dá 13 e quando eu multiplico um pelo outro dá 40. Tá? Com a prática você vai pegando o jeito e vai transformando isso em um método muito mais rápido. Mas eu sei, por exemplo, que para obter o 40, eu posso multiplicar o 40 vezes 1, posso multiplicar o 20 vezes 2, posso multiplicar o 4 vezes 10, posso multiplicar, por exemplo, 5 vezes 8. Opa, só que eu sei que 5 vezes 8 dá 40. E 5 mais 8 dá 13. Então, nesse caso, as raízes seriam iguais a 5 e a 8, tá? Isso aqui é uma coisa a mais, não é para fazer isso nessa questão. Só estou mostrando para vocês como é possível, sem fazer o delta e Bhaskara em alguns casos, outros é muito confuso, não é uma boa ideia você utilizar esse método, mas como em alguns casos, você pode utilizar a soma e produto para chegar às duas raízes. Se você fizer isso agora por Bhaskara, aplicar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, depois utilizar esse delta para fazer menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, você vai chegar a exatamente essas duas raízes. Não na mesma ordem, pode ser que você ache 8 e 5, não importa. O que importa é que você vai achar os mesmos números como raízes, tá bom? Na letra do lado aqui, ó, a mesma ideia, tá? Só que isso aqui eu não vou resolver, não vou chegar, né, quais são os valores de raiz. A soma vai ser, começa bem zoado, menos b sobre 2a. O b vale 8. Então vem para cá o 8 com o sinal trocado. Dividido por a, que é 3. Então perceba que quando a não é igual a 1, já começa a complicar um pouquinho mais esse método. Então por isso que eu recomendo deixar ele mais funcional, mais prático, quando o valor do a é igual a 1. Nesse caso, como a gente não pode deixar o a igual a 1, ele não é tão simples assim de ser usado como a gente usou no primeiro caso aqui. E o produto, ou seja, a multiplicação das duas raízes, ela é igual a o valor do c, que aqui no caso é menos 3. Então, o c não troca sinal, tá? Porque ó, o c é ele mesmo. Já no caso da soma, aí sim seria o b com o sinal trocado. Então, ficaria menos 3 dividido pelo a, que é 3. Ou seja, o produto é menos 1. Então, usando essa mesma lógica, eu quero que vocês façam a questão B e D, tá? E me entreguem de tarefa, tá bom? Até vou dar um tempinho, um prazo aí, como vocês podem visualizar lá no Classroom e também no portal da escola, vai estar nos dois, né, essa tarefa, essa atividade para fazer, tá bom? Agora, na sequência, na parte de baixo, nós temos a questão 2. Então, eu vou abaixar aqui, só, eu acho que eu vou apagar isso aqui, vou só arriscar aqui, que eu acho que é o suficiente para deixar a resposta não visível. A questão 2 é: seja a equação 2x² menos 5x mais 2 igual a zero. Determine. Aí tem um monte de coisa aqui para fazer. A ideia é a seguinte, ó, vou fazer a letra A e a letra C aqui para mostrar o que deve ser feito. Primeiro caso, eu quero x1 mais x2. Temos que considerar nessa questão que x1 e x2 são as duas raízes. A ordem não importa,
mas x1 é uma das raízes, e x2 é outra. A gente pode até considerar que x1 é a menor das raízes e x2 é a maior das raízes. Então, ele quer aqui, ó, x1 mais x2, ou seja, ele quer a soma das raízes. Nós acabamos de ver que se eu quero somar as duas raízes, a continha a ser feita é menos b sobre a. Ou seja, a soma dessas duas raízes é menos b, ou seja, b com o sinal trocado, que é 5, dividido por a, que é 2. Pronto, só isso. Então, somar x1 mais x2, que são as duas raízes, 5 meios. Aqui é algo um pouquinho mais complicado, mas é a mesma ideia. Aqui dentro, ó, eu tenho a soma, que já tenho pronto. A soma aqui, fazer uma setinha, ela vale 5 meios. Já calculamos na letra A. E aqui, ó, é o produto. Então, na verdade, eu não vou resolver a letra C. Eu vou resolver a letra B, né, que você vai utilizar essas duas informações para trabalhar aqui. O produto, que é o valor que você vai colocar aqui dentro, eu vou obter aqui, ó. Mas é muito fácil também, porque vimos agora mesmo que o produto é simplesmente C sobre A. Ou seja, é eu pegar o valor do C, que vale 2, e dividir pelo valor do A, que também é 2. Ou seja, o produto das raízes é igual a 1. Então, você vem aqui e joga 1 dentro desse parênteses. Então, pensem um pouquinho, resolvam a letra C e pensem um pouquinho também. Eu quero que resolvam a letra D. A letra D ela tem um pouquinho mais de complicação. Vocês terão que aplicar aqui o MMC para poder juntar uma fração só. E a partir daí, depois que vocês fizerem o MMC e juntarem ela numa fração só, aí vocês vão utilizar essas duas informações, a soma e o produto, para poder resolver. Tá? Então a ideia, quando vocês fazem então soma e produto, é você tentar agilizar o problema. É você, em alguns casos, é claro, como eu comentei, nem todos são tão rápidos, principalmente quando A não é igual a 1. E nesses casos pode demorar um bocado para você conseguir chegar a uma solução. Mas em outros casos, principalmente naqueles onde o A é unitário, você consegue tentar direcionar a tua resposta mais rapidamente. Mas nada impede que você aplique delta e Bhaskara para resolver isso, tá? Porque para chegar às soluções, delta e Bhaskara resolve. Mas tem alguns casos, como a gente vai ver agora na próxima questão, que você não consegue resolver por delta e Bhaskara diretamente. Você tem que entender que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na página seguinte, que é a página 97, tá aqui, que é a questão 3, tá bom? Então, o que ele fala para a gente na questão 3? Na equação 3x² menos, abre parênteses, p menos 4, fecha parênteses, que multiplica x mais 2p menos 6 é igual a zero. Aí ele fala que a soma das raízes é igual ao produto. Ixi, então, a soma das raízes é igual ao produto. É o que ele disse para a gente no enunciado. Então, aqui o delta e o Bhaskara não te ajudariam para sair do lugar. Porque ele não disse quais eram as raízes. Não disse nem se elas eram iguais ou se eram diferentes, né? Então, só sei que a soma das raízes é igual ao produto delas. Como assim, professor? Tem como as raízes serem iguais? Tem. Se ela for 2, por exemplo, 2 mais 2 dá 4 e 2 vezes 2 é 4, ou seja, a soma seria igual ao produto. Então, nem isso ele falou. Então, eu não consigo sair dessa a não ser conhecendo as relações de soma e produto de uma raiz. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu calculo a soma? A soma é menos b sobre a. Como é que é o produto? O produto é c sobre a. Então, como as duas estão sendo divididas por a, eu posso concluir que menos b, ou seja, o b com o sinal trocado, é exatamente igual ao c. Vamos lá então, vamos substituir e ver o que vai acontecer. Então, ó, o b aqui é menos isso aqui. Como eu quero o sinal trocado, eu vou tirar esse menos de fora e vou ficar apenas com
P menos 4, isso vai ser o nosso menos B. E o C é o termo independente, que é tudo isso. O nosso C é 2P menos 6. Faz uma setinha. Vamos dar continuidade aqui. Isolamos quem tem P para um lado e quem não tem para o outro. Então, do lado esquerdo vai ficar o P e o 2P que passa para a esquerda subtraindo. E do lado direito, o menos 6 que já estava lá e o menos 4 que passa somando, mais 4. Então, P menos 2P, nós temos menos P, que é igual a menos 2. Acabou sendo o que eu havia até comentado com vocês. O nosso P é igual a 2. Tá? Não, na verdade, eu tinha comentado que as raízes eram igual a 2 e não o P, né? Então, agora o que nós fazemos? Nós adicionamos no lugar do P o número 2. E vai ficar como então essa equação? Ficaria, ó, 3x ao quadrado menos. Se você usar o 2 aqui, vai ficar 2 menos 4, que vai dar menos 2. Com esse menos de fora, fica mais 2x. E se tiver um 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 6 vai dar menos 2. Então, essa é uma equação na qual o nosso produto entre as raízes é igual à soma entre as raízes. Tá? Essa é a questão 3. E assim por diante. Aqui na questão 4, a ideia é a mesma. Se a soma das raízes da equação é igual a 10, então nós sabemos que menos b sobre a é igual a 10, então quanto que vale o produto? Ou seja, quanto que vale c sobre a. Então essa daqui é uma outra equação, uma outra questão que vai estar também para que vocês resolvam na sequência dessa aula. Então por enquanto é só. É o suficiente para vocês trabalharem um pouquinho e pensarem na ideia de soma e produto de raízes. Então, vai ficar essas questões para nós fazermos e com o tempo nós vamos praticando cada vez mais. Beleza, galera? Então é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido. E se vocês não entenderam, eu acredito que seja normal, até porque é a primeira vez que nós temos contato com esse tipo de resolução. Mas tenho certeza que com a prática vai ficando cada vez mais fácil e cada vez mais tranquilo resolver isso. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço.